Ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Palavra do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Moisés, no Antigo Testamento, queria ver a face de Deus. E Deus lhe diz que nenhum ser humano poderia vê-lo e sobreviver. E Deus permite ser visto pelas costas. Mas em Jesus, Deus mostra o seu rosto, se torna gente como nós e revela o Pai. E todo aquele que crê, conhece Deus também como seu Pai e tem lugar no seu reino aqui e na eternidade. Nós estamos celebrando esse culto, não em nosso próprio nome, mas em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero fazer uma saudação às pessoas que nos ouvem pela Rádio Colom e também às pessoas que nos acompanham. Esse é o culto da comunidade evangélica de Confissão Luterana em Joinville. Nós somos a Paróquia São Mateus, localizada aqui na Avenida Santos Dumont, entre os bairros Bom Retiro e Santo Antônio, na zona norte da cidade. Eu sou o pastor Alexandre e também conosco na condução da liturgia desse culto estará o Guilherme. O Guilherme, a partir aí de março, será pastor em Lontras, na região de Rio do Sul. Ele que está concluindo no final de janeiro o seu período prático pós-estudo de teologia aqui na Paróquia São Mateus. Então, mais uma vez eu saúdo quem nos ouve pela rádio, quem nos acompanha na transmissão e desejo um feliz e abençoado 2021. Claro, ainda sob o efeito da pandemia, 2020 foi um ano difícil para todos, mas Deus nos conduziu com certeza, como acabamos de cantar, no novo ano entramos, mas a graça e a misericórdia de Deus estão sobre nós. Também saúdo a comunidade que está aqui presente, né? Bom dia para vocês, sejam bem-vindos, bem-vindas. Quem é da casa, quem nos visita, que Deus esteja com cada um, com cada uma. E eu convido quem pode, que está aqui, a se colocar em pé, para que tenhamos uma palavra de oração. E quem nos acompanha pelo canal do YouTube ou na Rádio Colom, também convido a se voltar ao nosso Deus nesta palavra de oração. Amado Senhor, damos-te graças porque nos conduziste nesse ano de 2020 e no novo ano entramos, 2021, certamente ainda com as incertezas, mas confiantes na tua graça, na tua misericórdia, confiantes que tu estás no controle de tudo. Graças te damos pelas pessoas que nos acompanham pela rádio, pelo canal do YouTube, graças te damos pelas pessoas presentes aqui nesse culto. Aceita nosso louvor, nossa gratidão.
pedimos perdão também pelos nossos pecados, ó Pai. As palavras que falamos, que escrevemos e postamos e que não foram do Teu agrado, ou se fizemos isso motivados por algum sentimento mesquinho, pedimos perdão. Nossas ações, reações, atitudes e gestos que ofenderam alguém e que foram contra Ti, nós pedimos perdão. Pensamentos e sentimentos que nos corroem por dentro e que alimentamos, também pedimos perdão. Pelas nossas omissões e nossas incoerências, rogamos a Tua misericórdia e o Teu perdão, Senhor, sobre todo o pecado que nós cometemos. Nós não conseguimos detalhar todos. Tem pecados que nos escapam à consciência, mas Tu sabes tudo. E diante de Ti estamos para rogar o Teu perdão e a Tua misericórdia. Em nome de Jesus é que nós fazemos isso. Amém. Palavra de Efésios 1, 7 a 8 diz: Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Em Jesus Cristo, na sua vida que Ele deu por nós na cruz, o seu sangue derramado, você e eu temos o perdão. Basta confiarmos e saber que Ele está disposto a nos acolher de volta, a nos dar a possibilidade de recomeçar a caminhada com Ele, mas também com as outras pessoas. Por isso o perdão recebido é perdão compartilhado, assim seja na nossa vida. Amém. O pessoal aqui da comunidade pode se sentar. Nós vamos cantar uma música de gratidão ao nosso Deus, o hino Obrigado, Pai Celeste. Nós temos muito a agradecer. Às vezes a gente tem a tendência de olhar o que falta, olhar as dificuldades, lamentar, mas a fé nos leva a ter gratidão no coração. Então nós vamos cantar juntos, Obrigado, Pai Celeste. Meus irmãos e irmãs, continuando a liturgia desse culto, nós vamos cantar Minha Alma Entoa um Hino, e com isso já nos preparamos para as leituras bíblicas que vêm a seguir. Singular, seu coração.
justo que eu aumente no mundo seu louvor. Para quem nos acompanha pela Rádio Colom e também pelo YouTube, eu sou o Guilherme Andrade, já fui apresentado pelo pastor Alexandre, sou ministro candidato ao Ministério Pastoral pela nossa Igreja Luterana. E nesse momento eu vou fazer, então, as duas leituras bíblicas para essa manhã. E quem estiver aqui no templo e puder, obviamente, eu peço para que se coloque de pé em reverência a Deus e a sua palavra. Também você que está em casa pode fazer o mesmo, se assim puder. Convido para a primeira leitura do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 10 a 18. O evangelista diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. E ainda a leitura da carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Podemos nos sentar. Comunidade presente aqui, você também em casa que nos acompanha. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e também a comunhão do Espírito Santo, seja sobre vocês e sobre mim nesse momento onde nós vamos ouvir a sua palavra nessa manhã. O Evangelho de João, que nós ouvimos há pouco, ele relata Jesus de uma maneira diferente que os outros 3 evangelhos não relatam. Ele tem umas nuances diferentes e ele fala da pré-existência de Jesus Cristo. Ou seja, antes do primeiro Natal, antes de Jesus vir em carne e osso e se tornar como um de nós, Jesus já existia. Jesus é eterno e já existia
na eternidade com o Pai e com o Espírito Santo. E isso é muito difícil de nós compreendermos, humanamente falando, com a razão. Até alguns acreditavam, alguns que foram acusados como hereges lá no primeiro século, né? Acreditavam que Jesus tinha sido adotado como Filho de Deus no batismo, lá quando ele ouviu a voz do céu que disse: "Este é meu Filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo, em quem tenho grande alegria e prazer." Mas, na verdade, a filiação de Jesus, ela é eterna. Ele é o Filho eterno do Pai. Nos versículos que lemos, o evangelista então diz que a palavra de Deus, ou o verbo eterno de Deus, estava no mundo. Ou seja, ele pisou aqui nesse chão. Como eu e você, que temos a oportunidade, temos a graça de Deus de nos permitir com que nasçamos e vivamos nesse mundo, o seu Filho também veio, à nossa semelhança, em carne e osso. E Jesus é a palavra de Deus em ação. E por meio de quem Deus fez todas as coisas, e o texto vai dizer que ele não foi reconhecido pelo mundo que ele mesmo criou. O texto diz que o mundo não o reconheceu. Imagina se você fosse o autor de uma obra-prima de arte, você pintasse essa obra, colocasse a sua assinatura nessa obra e as pessoas vissem você, mas não reconhecessem que você foi o autor ou o artista que fez aquela obra. Agora pense numa proporção infinitamente maior e como Jesus deve ter se sentido sendo rejeitado pelo próprio mundo e pelas pessoas as quais ele mesmo criou. Primeiro, Jesus veio para os seus, isso quer dizer que ele veio para os judeus, para o povo de Israel, que havia sido escolhido por Deus para ser o seu povo. Mas também a Bíblia diz que o próprio povo dele o rejeitou, pois não creram que ele era o Messias. E essa rejeição por parte de Israel tornou possível que o Evangelho fosse pregado aos outros povos, a todos aqueles que não são judeus. E esse Evangelho cruzou os séculos, cruzou os mares e chegou até a mim e até você. E nós somos gratos a Deus por isso. Essa palavra veio até nós. Não é por acaso que nós temos a oportunidade de ouvir o Evangelho. E é somente por meio da fé em Jesus, o texto nos diz, o evangelista nos diz, que nos tornamos filhos e filhas de Deus. Não há outro modo de nos tornarmos filhos e filhas de Deus, a não ser por meio da fé em Jesus. Mesmo os judeus que se orgulhavam por serem filhos de Abraão, filhos do pai da fé, eles achavam que por serem filhos ou descendentes de Abraão, eles eram filhos de Deus. E Jesus várias vezes falou, dizendo não é por meio natural que você se tornarão filhos de Deus. Das pedras, podem surgir descendentes de Abraão. Então, cai por terra aquela frase ou aquela afirmação de que todas as pessoas, ou que todo mundo é filho de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus e fomos criados por Deus. Mas o homem pecou, o homem errou, se afastou de Deus, o pecado entrou no mundo. E houve essa separação. Então, é por isso que tantas vezes a gente ouve aqui, e precisa ser reforçado isso, todas as vezes, o pastor Alexandre fala muito nisso, principalmente quando ele está celebrando o sacramento do batismo. Ele sempre diz que Deus não tem netos, que Deus tem filhos, Deus tem filhas. Então não adianta meu pai ter tido fé em Jesus, ou ser filho de um pastor, de um pregador, de alguém com muita fé, se eu não assumo essa fé na minha vida para mim mesmo. Ela é pessoal. Fazer parte da família de Deus só se dá por meio da graça, aceitando o presente da salvação. Jesus mesmo afirma isso. Em Efésios 1:5, diz que, também o texto que lemos, o da carta aos Efésios, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos e filhas por meio de Cristo. Então, todas as pessoas que colocam a sua fé na obra salvadora de Deus, através de Jesus, através do seu Filho, que veio a esse mundo, repito, ele pisou nesse solo, ele viveu uma vida de obediência que nós não éramos capazes de viver
para que você e eu tivéssemos vida eterna, vida plena. E não só viveu a obediência, mas morreu e ressuscitou, para que nós também tivéssemos a oportunidade de dizer que a morte não é o fim. Então isso é um milagre. Nós somos pessoas de carne e osso e Deus nos transforma através da adoção, através da fé em seus filhos e filhas. O apóstolo Paulo também afirma lá em 1 Coríntios 15, 50, versículo 50, diz que carne e sangue jamais herdarão o reino de Deus. Ou seja, Jesus também, num diálogo com Nicodemos, ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não poderá herdar o reino de Deus. Então é somente pela fé e nada mais. Através de Jesus nós somos escolhidos e predestinados para a salvação. Os que creem, Deus em sua soberania predestinou uns para a salvação e outros para a perdição. Sim, isso mesmo. Deus predestinou muitas pessoas para a salvação, mas também predestinou outras pessoas para a perdição. E há pessoas que, por não entenderem corretamente o que significa predestinação, podem pensar da seguinte maneira: tá, mas então se já está tudo pré-determinado, se Deus já escolheu os que vão ser salvos, os que não vão ser salvos, por que nós devemos continuar pregando o Evangelho, falando dessa verdade para as pessoas? É simples. Há pessoas que Deus predestinou para a salvação que ainda não ouviram e que vão ouvir o Evangelho. Elas precisam ouvir. Elas precisam dar o seu sim. Elas precisam aceitar esse presente. Assim como aconteceu com cada um de nós, a fé foi despertada em um determinado momento da vida. E quanto àqueles então que foram predestinados para não crer ou não ser salvos, será que Deus é um carrasco? Deus considera-os como, sei lá, como um fantoche nas suas mãos? E o exemplo mais conhecido que me ocorre é o exemplo de Judas. Jesus disse que Judas estava destinado à perdição e que assim ele estaria cumprindo aquilo que as Escrituras, aquilo que a palavra de Deus dizia, aquilo que a profecia dizia. Mas mesmo assim, percebamos agora, até o último momento, Jesus estendeu a sua graça a Judas. Até o último momento, Jesus estava puxando Judas para perto de si. E a decisão de negá-lo e ter entregado para ser morto e crucificado foi única e exclusivamente de Judas. Porque Deus já sabia que ele negaria, que o seu coração negaria a Cristo e entregaria a Cristo. Então, não é culpa de Deus, é o ser humano com o coração endurecido que diz não à oferta da graça de Deus. É uma escolha. Então, mesmo que Deus diga isso na sua palavra, nós somos responsáveis por nossas escolhas e por nossos atos. Porém, para as pessoas que fazem de Jesus o seu Senhor e Salvador, e encontram nele o seu propósito de vida, o sentido para as nossas vidas, Deus nos sela com o Espírito Santo, Deus nos dá o Espírito dele. E essa é a garantia da nossa herança, assim diz Efésios 1:14. Então, quando nós cremos, nascemos de maneira sobrenatural, Deus nos dá o seu Espírito para que nós venhamos a crer cada vez mais nas verdades de Deus e nos aprofundarmos no relacionamento com Deus. E além disso, é como um selo que diz: você é propriedade minha, eu te comprei com meu sangue, você pertence a mim. E você irá para a eternidade comigo. Muitas pessoas se perguntam, como se sabe que Deus existe? Ou ainda, se Ele existe, como Ele é? Jesus, como lemos lá no versículo da saudação, como ouvimos, Jesus revelou o Pai para nós, para a humanidade, por meio das suas ações. Então, Jesus mostrou quem é Deus, Jesus mostrou o caráter de Deus, Jesus mostrou o amor de Deus para com a sua criação. E Ele demonstrou isso através da sua vida
durante todo o seu ministério, na sua morte, assumindo os nossos pecados e ressuscitando dos mortos. Nós jamais poderemos esquecer que Deus veio em carne, que Ele veio até nós. Então a revelação de Deus a nós, por meio do Evangelho, dessa palavra escrita, é até engraçado, porque a Bíblia vai dizer que Deus preferiu nos salvar por meio da loucura da pregação. Por que loucura? Porque o mundo não crê que é a verdade de Deus. Mas foi esse o meio que Deus usa ou usou para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos levar para o seu reino eterno, de nos purificar do pecado e nos comprar para si. Impressionante isso. Então, não é uma fake news. Meus irmãos e irmãs, Jesus levou sobre si os nossos pecados para nos dar a possibilidade de recomeçar. Então, a cada novo dia, como diz a Bíblia, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E nós podemos a cada manhã nos arrependermos e voltarmos. E vivermos a vontade de Deus, não sem a presença e o auxílio dEle, por meio do Espírito Santo. Mas enquanto vivemos nesse mundo, nós estamos sujeitos ainda ao pecado, às consequências desse pecado. Mas Deus, através do Evangelho, que nos salva, como ouvimos, nos relembra a cada dia. E pela ação do Espírito Santo, que é um milagre, nos torna cada vez mais parecidos com Cristo. Cada vez que eu digo não para mim e digo sim para Deus, cada vez que eu digo não para a minha natureza e digo sim para a vontade de Deus, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Esse é o desejo de Deus para nós. Não só nos salvar, mas nos mudar, nos transformar. O que eu era lá atrás, olhando para a minha vida, e você talvez olhando para a sua vida, e comparando a sua vida agora com o passado, você vai ver o que Deus já fez, o que Deus já transformou. E assim Ele deseja continuar nos transformando. Por isso também que Jesus nos deixou o sacramento da ceia, que nós vamos celebrar daqui a pouco, onde nós somos fortalecidos para continuar essa caminhada. Até que Deus nos chame para junto de si, ou até que Jesus volte. E que essa verdade seja comigo e contigo, e nos encha não de uma esperança que passa, mas da verdadeira esperança. Amém. Cantemos. Em gratidão nós chegamos a Ti, a Tua mesa cantando louvor. Tu nos convidas por Cristo Jesus a comungarmos em paz, em amor. Não é sozinho que venho ao altar, mas abraçado com muitos irmãos. Juntos chegamos sem ter o que dar, buscando ansiosos, ó Deus, Teu perdão. Nós confessamos a culpa, Senhor, que se acumula, que pesa em nós. Nós Te pagamos o amor com desdém, ao não querermos ouvir Tua voz. Cristo morreu e por nós se entregou. Nosso temor, nossa culpa venceu. Por Tua graça, ó, dá-nos perdão. Teu Filho justo por nós padeceu. Dá-nos por Cristo coragem e fé, da que vivamos deste Teu perdão, e sendo aceitos por Cristo Jesus, daqui saiamos em busca do irmão. Em gratidão nós partimos
nesta tua mesa cantando louvor. Tu nos permites que mais uma vez sigamos para viver teu amor. Senhor, pedimos que tu estejas sobre os corações enlutados da família do seu Kurt Campos. Ele passou tempos também sofrendo, a família em volta, cuidando, também orando, pedindo, mas o Senhor o levou. Que tu possas consolá-los também, com a esperança da ressurreição, com a tua palavra que nos anima dia a dia a continuarmos. Cuida dessa família, Senhor, guarda e carrega o Senhor na tua graça, na tua bondade. Também eu lembro aqui da dona Gertrudes Bolt, que também está acamada. A situação dela também é delicada, está bem debilitada. O Senhor possa também estar operando, o Senhor dando alívio de dores. Pedimos isso, Senhor. Se for também da tua vontade a cura, a restauração. Pedimos que também as demais famílias, pessoas que sofrem, seja por um luto recente ou de mais tempo, que o Senhor possa trazer, através do teu Espírito Santo, o teu consolo, a tua paz e o teu cuidado. Também, Deus, pedimos que tu nos abençoe, nos dê uma semana na tua presença, Deus, que nós possamos caminhar dentro desse evangelho, Senhor. Lembrar que Jesus já veio e que Jesus vai voltar. Lembrar que Ele nos deu a sua promessa. Também colocamos a nossa cidade nas tuas mãos. Senhor, os governos, Pai, também não só da cidade, mas do estado, do país, Senhor, que possam fazer aquilo que é correto e justo, Senhor. Também esteja cuidando das pessoas que sofrem nessa pandemia por conta de perdas, não só pessoas, família, mas negócios ou falta de perspectiva, Senhor, que vem trazendo doenças como depressão e ansiedade, que o Senhor possa também te mostrar presente e se fazer perceber na vida dessas pessoas, Senhor. As demais coisas que tu sabes, porque tu conheces o nosso coração, nós deixamos aos pés de Jesus, aquele que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós podemos sentar. Ano novo, só Jesus, seja o lema que nos guia. O seu nome seja a luz que nos dá toda alegria. Ele é nosso bom pastor, que nos ama com ardor. A palavra de Jesus reine sempre em nosso meio, brilhe sempre a clara luz que com Cristo ao mundo veio, transformando o coração em santuário de oração. Desejamos só trilhar com Jesus a nossa estrada. Se esta estrela nos guiar, nossa vida é bem guardada. O seu brilho sem igual traz-nos bênção celestial. O teu nome faz cessar desespero e incerteza.
protetor. Que nesse novo ano Deus nos acompanhe, que nesse ano Jesus seja nosso Senhor e esteja caminhando à frente. Um feliz ano novo mais uma vez para você que está nos acompanhando pela Rádio Colom, também no canal do YouTube da SEG. Desejo a vocês uma abençoada semana, nós possamos ir e servir ao Senhor com alegria. Amém.